Não vai assistir o teu irmão, não. Teu amigo me contou. Não importa a circunstância, Jesus. Vivo em ti, constância. Somente a ti, Senhor Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Não importam as circunstâncias. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Somente a ti, Jesus. Eternamente a ti, Senhor. Te louvarei. Santo, santo é o Senhor. Importam em ti, adorarei. Somente a ti, Jesus. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu amado, minha amada, que está conosco nessa noite, nesse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nesse momento, pastor, nós vamos estar fazendo um momento de oração. Em todas as nossas lives, a gente tem um momento de orar pelos profissionais, tanto na área da saúde, como os outros que, mesmo com a quarentena, mesmo com o lockdown, igual está acontecendo aí, as pessoas continuam trabalhando para que as pessoas tenham os serviços essenciais. E eu quero pedir e que o Senhor esteja livrando aqueles e aquelas que estão na linha de frente, trabalhando e cuidando daqueles que estão enfermos. Logo depois eu farei outra oração por alguns pedidos que a gente tem no grupo de oração, e a gente vai estar citando alguns nomes de pessoas que estão necessitando do nosso clamor nesse momento. Então, o pastor pode começar orando. Eu posso pedir para colocar o nome de 3 pessoas aí nessa oração? Sim, pode. São 3 pessoas aqui que nós conhecemos que estão com Covid. Sim. E um deles ainda em estado crítico. Graças a Deus nós tivemos uma resposta hoje. Ele já está bem melhor, mas ainda continua entubado. E eu quero pedir que nós estejamos orando por eles. O nome de 3 pessoas. Neto. Você vai anotar aí? Estou anotando. Neto. Osmar. E o outro é Regis. Isso. Certo. Então, nós vamos orar. Boa noite, reverendo pastor Felipe. Saudade, meu amigo. Glória a Deus. Estamos juntos, mesmo com a distância. Amém. Então, vamos orar pelos profissionais, né, da saúde, as pessoas que estão trabalhando aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, nós, meu Pai, como servos do Senhor, como pessoas justificadas pelo Teu sangue, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, orar, Senhor Deus, pelas pessoas que estão trabalhando nesse período de quarentena, Senhor Deus,
nos hospitais, nas clínicas, Senhor Deus, Meu Deus, farmácias, os supermercados, meu Pai, em nome de Jesus, as emergências, meu Pai, meu Deus, como o SAMU, como os bombeiros, meu Pai, pela polícia militar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha guardar a vida deles, guardar, Senhor Deus, as suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eles estão na linha de frente, meu Pai, para que necessidades básicas do povo, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, meu Pai, que eles possam tomar todas as medidas, meu Pai, necessárias para a sua proteção, e que o Senhor possa guardar, que o Senhor use a vida deles, meu Pai, para que pessoas sejam tocadas em nome de Jesus, meu Pai, como nós temos visto, meu Pai, mover do Senhor acontecendo dentro dos hospitais, meu Pai, onde médicos têm clamado, Senhor Deus, onde enfermeiros têm clamado, Senhor Deus, pedindo, meu Pai, a ajuda do Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor traga conforto sobre os familiares, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor possa entrar por esses hospitais, meu Pai, e milagres aconteçam a partir da vida desses médicos, a partir da vida desses enfermeiros, técnicos de enfermagem, Senhor Deus, Pai, socorrista, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, pelas pessoas da limpeza, meu Pai, que estão ali, meu Deus, trabalhando, para que o ambiente seja sempre organizado. Senhor, em nome de Jesus, que você esteja protegendo, esteja guardando com sua mão poderosa, em nome de Jesus, meu Pai. Tua palavra diz que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos, e nós somos justos não pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor fez. Aleluia. E nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas pessoas, para a honra e glória do Senhor nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Continuamos na tua presença, Deus, queremos colocar nesse momento todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham esse momento de culto via internet, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Quero começar orando aqui pela família do pastor Flipper, quero colocar a mãe do pastor Flipper, Senhor, que o Senhor esteja aquietando o coração dela, tratando na área das emoções, que o Senhor esteja com ela nesse momento, cuidando dela, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda ansiedade, toda preocupação, que o Senhor se faça presente na vida dos teus filhos ali, ó Deus, em Timon. Guarda, Deus, toda a família do pastor Flipper, todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite. Cada lar seja visitado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que irão assistir logo mais. Que o Senhor esteja alcançando cada lar, Senhor. Muito obrigada. Nesse momento eu coloco diante de Ti, ó Deus, a vida, ó Deus, da Dona Maria, mãe da Ivanice. Senhor, essa senhora precisa do Teu grandes coisas na vida dela. E obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor continua cuidando dela. Que logo... Coisa não era pra sair, troço. Abençoa a vida da Adileia, Senhor, a sua família, que o Senhor esteja cuidando, dando, ó Deus, para eles o conforto, ó Deus, nesse momento. E todos os irmãos e irmãs que perderam, ó Deus, alguém da sua família esses últimos dias, ou até hoje mesmo, esteja consolando, ó Deus, cada um, e dando a compreensão, ó Deus, do porquê, Senhor. A gente não entende, mas o Senhor compreensão disso, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da irmã Caroline. Deus, o Senhor sabe que ela precisa, que o Senhor esteja indo de encontro a ela nesse momento, que cada dia ela tenha a convicção de que o Senhor está com ela, de que o Senhor vai suprir, ó Deus, aquilo que ela precisa, que o Senhor vai dar para ela novamente um emprego melhor do que o que ela já tinha, ó Deus. Em nome de Jesus, abre as portas do céu para a tua filhinha, Jesus. Quero colocar também diante de Ti, ó Deus, nesse momento, a vida da Josiane e os seus filhos, que o Senhor esteja trazendo a cura
física e emocional. Que o Senhor esteja restaurando esse lar, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Quero colocar a vida do Evandro, que o Senhor esteja ajudando na recuperação dele, do seu DO, Senhor, que fez esse procedimento cirúrgico, que o Senhor esteja com eles ajudando na recuperação, meu Pai. Coloco diante de ti, ó Deus, nesse momento, a vida do doutor Osni. Deus, obrigado pela transferência dele para cá, para São Luís, onde ele vai ter um atendimento melhor. Que o Senhor esteja com ele, dando força, restaurando, curando o seu físico, ó Deus. Que toda doença seja repreendida, todo vírus, ó Deus, seja banido do organismo do seu Osni. Abençoa também o Neto, ó Deus. Abençoa o Osmar, o Regis. Meu Deus, abençoa esses homens, ó Deus. Que o Senhor esteja restaurando a saúde deles, cuidando, ó Deus, protegendo, trazendo eles, ó Deus, a restauração completa da sua saúde, para a honra e para a glória do teu nome. E assim, ó Deus, se há alguém que eu esqueci da nossa lista, que o Senhor alcance cada um. Em nome de Jesus, o meu filho, nós oramos e já agradecemos pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai continuar fazendo na vida de cada um. Deus, eu quero colocar diante de ti a vida do pastor Leandro, que o Senhor use da forma como o Senhor quer, e que o eu na nossa vida diminua, e que o Senhor cresça, para a honra e para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Pastor, Amém. tá com a palavra, fique à vontade, tá bom? Amém. Glória a Deus. Que bom poder compartilhar a palavra. Eu creio que não tem alegria maior para um pastor do que poder compartilhar a palavra, né? Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo o que Jesus fez por nós, porque de fato nós só temos possibilidade de vida em abundância, salvação, pelo que Cristo conquistou para nós naquela cruz. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que foi minha devocional de hoje, inclusive, e Deus falou muito comigo, né? Eu tenho um livro de devocional e essa semana nós estamos falando sobre ser justificados por meio da fé. Né? Então, eu quero ler com vocês esse texto, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Se alguém que está assistindo o culto puder colocar aqui no comentário o texto, para que outras pessoas que depois forem assistir poder achar o Romanos 5, versículo 1 e 2. Aleluia. Diz assim o texto: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Amém. Esse texto é muito interessante, texto de Paulo, à igreja de Roma, aos romanos. E Paulo estava ensinando a igreja de Roma sobre os princípios da fé. A igreja de Roma foi uma igreja que veio a partir do batismo pelo Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. E Paulo ele vai conhecer essa igreja posterior à sua carta. Nós vamos ver vários indícios na carta de que ele ainda de fato não conhecia essa igreja, mas depois ele vai conhecê-la. E ele precisava então ensinar princípios básicos da fé cristã. E eu creio que esses princípios, nós ainda como cristãos, da nossa geração, são princípios que nós precisamos aprender. Um desses princípios básicos que nós precisamos entender é o princípio da justificação por meio da fé. É um assunto que ainda, por mais que seja muito pregado, é pouco vivido pela igreja. E como pastor, eu tenho visto a necessidade, cada vez que eu prego em vários lugares, cada vez que eu converso com várias pessoas, eu tenho visto a necessidade de nós falarmos sobre
a justificação que é por meio da fé. E é interessante que esse texto ele começa dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, o meio de justificação é pela fé que temos, né? E é interessante que o John Wesley ele tem uma pregação só a respeito da fé, né? Porque para John Wesley isso era muito claro, né? E nós, como metodistas, nós precisamos ter clareza disso, né? Entendimento, revelação em nosso espírito a respeito dessa justificação pela fé, né? Então, só para mim saber quanto tempo eu tenho aí na live. 30 minutos. Tá. Né? Então, em nome de Jesus, eu quero trazer 3 pontos rápidos para que nós possamos entender isso. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da justificação é que a palavra justificados, a palavra, ela tem uma raiz, a palavra justo, no original. E ela significa, entre muitos significados, eu creio que o que mais se encaixa para nós agora é que a palavra justo significa sem culpa, ser inocente ou irrepreensível. E quando nós olhamos, então, para o nosso parâmetro como seres humanos, é impossível você ser alguém sem culpa, inocente ou irrepreensível. Por quê? Porque, como diz Romanos 3:23, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Né? A nossa matéria, desde o dia que Adão pecou, né, é a mesma, então nós somos tendenciosos a pecar. Agora, existe uma possibilidade de uma vida de santificação, uma vida de justificação por meio do que Cristo conquistou para nós. E quando nós falamos sobre ser justificados, nós estamos falando em viver uma vida sem culpa, uma vida sem condenação, uma vida de inocência, uma vida sendo irrepreensível. E a única maneira que nós temos de viver essa vida, então, é estando em Cristo. E entendendo que é pelo que Ele fez que nós temos essa possibilidade. E muitas vezes, por mais que nós tenhamos esse entendimento, ainda é comum ver em nosso meio cristão pessoas que tentam conquistar a justificação, pessoas que tentam se tornar justas pelas suas obras. Então, a primeira coisa que eu destaquei para nós essa noite é que não é por obras que nós se tornamos justos. Eu vejo muitas pessoas que querem se tornar justos pelo tanto que ora, pelo tanto que lê a Bíblia, pelo tanto que jejua. Isso são práticas cristãs. Mas isso não nos torna justos. O que nos torna justos é o sangue de Jesus. E esse texto, ele é claro quando ele diz, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé. Fé no quê? Fé em Cristo Jesus. O versículo 2 ele vai dizer, olha, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que nos torna justo não é as nossas ações, não é se nós pecamos ou se nós estamos em imperfeição. O que nos torna justos é o sangue de Jesus. Mas, pastor, então significa que quando eu erro, eu deixo de ser justo? Significa que quando, então, eu cometo um pecado, eu deixo, então, de ser justo? É exatamente aí que esse texto se encaixa. Porque nós somos justificados pela fé. Por mais que eu erre, eu tenho um advogado que intercede por mim, como diz em 1 João. Né? Em 1 João ele vai dizer assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se você pecar, existe alguém que é um advogado que intercede por você, Jesus Cristo. É o vosso intercessor. Né? Então, nós podemos entender diante dessa palavra que o que nos justifica de fato é o que Cristo fez por nós. O sacrifício de Jesus naquela cruz é o que nos possibilita uma vida de santificação, uma vida de justificação. É interessante que Tiago, capítulo 5, né, o versículo 14, vai falar sobre a oração do justo. E diz que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Né? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a oração do justo é exatamente daquele
depende do que Cristo fez. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição dele nos possibilita uma vida de justificação, uma vida de completa redenção pelo que ele fez. Mas isso muitas vezes, como eu falei, não é vivido na vida cristã. Nós muitas vezes falamos com nossa boca, mas com nossas ações nós queremos provar exatamente diferente. Por exemplo, se você chegar para algumas pessoas, antes de começar um culto, por exemplo, e perguntar para elas, você tem certeza que você é justo e que se você morrer agora você vai para o céu? Grande parte dessas pessoas vão começar a analisar a sua vida no dia. Será que eu menti hoje? Será que eu errei hoje? Peraí, deixa eu analisar como é que eu estou. Sim ou não? Isso é uma prática comum. Por quê? Porque as pessoas estão se baseando a salvação no que ela consegue fazer e não no que Cristo fez. Eu não sou justo se eu errei hoje. Eu sou justo porque o sangue de Jesus me purificou. E quando eu peco, o que eu preciso fazer é me arrepender e continuar minha caminhada. Eu costumo dizer que o erro na vida de um cristão é como quando nós estamos caminhando e tropeçamos por um descuido e caímos. Você não fica caído chorando. Você não deixa, então, agora de caminhar porque você caiu. Não, você simplesmente levanta, sacode a poeira. A gente ainda tem o costume de olhar para os lados para ver se tem alguém olhando para a gente, se alguém viu a gente caindo, né? Se alguém está sorrindo da gente. Mas, de fato, nós levantamos e caminhamos, continuamos a nossa jornada. Eu e você precisamos, né, como igreja, entender que Cristo nos justificou uma única vez quando nós entregamos para Ele. E isso é o que nos possibilita viver uma vida de santidade, né? É possível viver um dia sem pecar. É possível viver uma semana sem pecar. É possível passar meses sem pecar. Tudo que nós precisamos fazer é depender do que Jesus fez. Quanto mais nós olhamos para nós e achamos que somos pecadores, mais pecado nós vamos cometer. Mas quanto mais nós olhamos para Jesus, entendendo que Ele é a santificação da nossa vida, que Ele é quem nos justifica, que Ele é quem nos restaura, quanto mais nós olhamos para Ele, mais parecidos nós vamos ser com Ele. Isso é uma verdade bíblica. Existem duas maneiras de transformação. A primeira maneira de transformação, de acordo com a palavra de Deus, é renovando a nossa mentalidade, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas a outra possibilidade de transformação na nossa vida é através da contemplação de Jesus Cristo. Quanto mais olhamos para Ele, mais parecido com Ele se tornamos. Quanto mais olhamos para Ele, mais a presença dEle é transmitida para nós. É como uma criança que é adotada. Quanto mais ela olha para o pai, que muitas vezes não é o seu pai biológico, mais parecida ela se torna com o pai. Muitas vezes, mais parecida até do que filhos de sangue. Em nome de Jesus, nós podemos ser muito parecidos com Jesus. Tudo que precisamos fazer é olhar para Ele. Tudo que precisamos é entender que é Ele quem nos justifica. E aí tem outras pessoas que tentam ser justificado pelo tanto que ela obedece à lei. É impossível você ser justificado pela lei. É interessante que Romanos capítulo 3, versículo 20, vai dizer para nós assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei só serve para uma coisa, para nos mostrar o quanto nós somos insuficientes. Porque o padrão de Deus é perfeito. É impossível alguém olhar para a lei e se tornar perfeito. Né? A lei ela só é um prumo. Para quê? Para mostrar para mim como cristão, para você como cristão, que nós precisamos estar com Ele. Tudo que Deus sempre quis foi que o povo estivesse perto, mas toda vez que Deus se manifestava, o povo corria. Algumas pessoas corriam perto do Senhor, como Moisés, que quando via a nuvem de glória, corria para dentro da nuvem de glória. Mas grande parte das pessoas corria da presença de Deus. A lei nada mais é do que para mostrar para nós que nós somos insuficientes.
E a graça é o meio de salvação. A graça, exatamente, né? O significado dessa palavra significa um favor imerecido. Ninguém merece. Não há o que eu e você possamos fazer para merecer a salvação, para merecer se tornar justo, para merecer se tornar santo. O que nos torna assim é a graça do Senhor. E aí as práticas normais de oração, de leitura da palavra, de jejum, são para que nós possamos caminhar nessa continuação de santificação, onde cada vez nós vamos sendo aperfeiçoados à imagem do Senhor. A verdade é que, como cristãos, nós precisamos parar de olhar só para nós e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque quanto mais eu olho para mim, mais insuficiente eu me torno, mais condenação eu tenho, mais insatisfeito eu me torno, né? Eu começo então a olhar para mim e digo assim, eu não sou justo, eu não sou digno, eu não posso chegar, eu não posso orar. Quem sou eu para orar por um enfermo, para ele ser curado? Quem sou eu para chegar para alguém que está possesso de um espírito maligno e orar por ele? Porque nós estamos muitas vezes olhando para nós. Não é eu que faço, é o Senhor quem faz. Quando nós olhamos dessa perspectiva, nós começamos então a ver que a palavra de Deus é muito mais viva do que nós muitas vezes percebemos. Porque é tudo por meio da fé, é tudo por meio do que ele conquistou. Uma outra coisa interessante desse texto é a palavra ter paz com Deus, né? Porque muitos crentes não têm paz com Deus. E é difícil, porque o cristão não ter paz com o Pai é complicado. Eu e você somos chamados a ter paz com Ele. E como que nós temos paz com o Senhor? A maneira de ter paz é entendendo que em Cristo eu sou completamente satisfeito. Cristo é o completo sacrifício por nós. A única maneira de ter paz é estando em Jesus. Porque Jesus traz paz. E Jesus é o príncipe da paz. E é interessante que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, João 15 vai dizer que nós somos os ramos ligados na videira verdadeira e ele é a videira verdadeira. Então, se ele é justo, eu também sou justo. Se ele é santo, logicamente, eu estou ligado na videira, eu também sou santo. Se ele tem paz com Deus, eu também vou ter paz com Deus. Então, muitos cristãos não têm paz com Deus porque eles ainda estão vivendo debaixo de um jugo de lei, onde eles acham que é o que ele faz que vai fazer ele permanecer perto, sendo que é o que Cristo fez que nos possibilita. Cristo é a nossa mediação entre o homem e Deus. Cristo é o que nos liga ao Pai. Cristo é o que nos possibilita ter uma vida de abundância, uma vida boa, perfeita e agradável. Esses padrões só é possível viver quando nós estamos perto do Senhor. E por fim, nós precisamos entender que é tudo pela graça. Porque quando nós olhamos que é tudo pela graça, como esse texto termina dizendo, olha, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Então, nós começamos a ver que não é pelo que nós fazemos, é pelo que ele fez. Sabe, nós só estamos vivos pelo que Jesus fez. Se não fosse Jesus se entregar naquela cruz, se não fosse Jesus ressuscitar por nós, se não fosse Jesus derramar o seu Espírito por nós, o que seria de nós? Não seríamos nada. Mas muitas vezes nós estamos tentando comprar a bênção de Deus, estamos tentando negociar coisas com Deus. Eu fico assim, muitas vezes, né, preocupado com algumas falas de alguns cristãos, quando ele diz assim, olha, né, eu determino algo para Deus. Quem somos nós para determinar alguma coisa para o Senhor? Né? Tem outras pessoas que chegam e dizem assim, não, eu dou para o Senhor até o final dessa semana para ele resolver minha situação. Quem somos nós para datar alguma coisa para Deus? Né? É tudo pela graça. Né? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que já está tudo disponível. Não, um texto para mim que me marca, que eu sou apaixonado, é Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus.
Sabe, a gente não precisa ficar correndo atrás da bênção, porque a bênção nos alcança. Já nos alcançou em Jesus. Nós já somos abençoados, nós já somos completamente satisfeitos. A graça do Senhor já está sobre nós. Uma palavra de Jesus é muito marcante quando ele diz assim: olha, se o Pai enviou para vocês o Filho, o que ele não vai enviar para vocês? Se ele nos deu o Filho, que era o mais precioso, quem dirá as outras coisas? Né? E Mateus 6 vai falar por que a gente fica ansioso. Nesse tempo, olha como tem gente ansiosa. Nesse tempo, como tem gente preocupada. Né? A minha esposa trabalha numa clínica, olha quantas pessoas de psiquiatras, de psicólogos, porque estão com crise emocional por causa desse tempo. Sabe, esse tempo só está revelando o quanto doente nós estamos muitas vezes por dentro. E o quanto nós precisamos de Jesus. Porque como a senhora começou, né, falando aqui, Jesus é um pão. E pão é necessidade, é algo diário. Jesus precisa ser nosso alimento diário, nosso sustento diário, porque tudo que nós precisamos está nele. Então, ele nos torna justos. E que essa noite, se algo pudesse marcar o seu coração, eu gostaria que você entendesse que você é alguém justo, que você é alguém santo. Né? E tem uma palavra que muita gente fala, né, e que eu gostaria que você mudasse o seu palavreado se você fala isso. Né? Você não é mais um pecador. Você é alguém santo em Jesus, que todos os dias permanece santo lutando contra o pecado. Porque essa é uma realidade que nós precisamos viver todos os dias. Jesus não morreu para que nós pudéssemos continuar sendo pecadores. Jesus morreu para que a santidade dele entrasse em nós, a justiça dele entrasse em nós e nós se tornássemos pessoas sem culpa, inocente e irrepreensível. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê mais um pecador. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê alguém santo em Jesus. Se você ainda não tiver entregado sua vida para o Senhor Jesus e estiver nos assistindo nessa live, eu quero dizer para você, tudo que você precisa é entregar para Jesus. Porque, de fato, se você estiver em Cristo, nada mais, né, vai te suprir no mundo, porque ele é tudo que supre as nossas vidas. Nós somos totalmente justificados, restaurados, né, redimidos, transformados nele. E aí você não vai ter mais medo da morte, você não vai ter mais medo da doença. É interessante a gente olhar para isso, porque os discípulos de Jesus, eles foram, né? E o que fazia eles ir para a morte? Toda vez eu fico me lembrando disso, eu fico pensando, né? E tem uma frase de um autor que me marca muito, que ele diz assim, só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Os discípulos viveram a graça de Deus de maneira tão intensa que valia a pena morrer pelo Evangelho. Né? E em nome de Jesus, nós precisamos entender que não é nenhum de nós quem faz, é o Senhor quem faz. O Senhor, ele muda um padrão humano. Na verdade, quem deturpou a gente foi o pecado. E o que Jesus veio fazer foi nos levar à centralidade de Deus, de entender que a graça é um favor para quem não merece. É exatamente para quem não é digno, é exatamente para quem não consegue cumprir os padrões, é exatamente para aquele que está perdido no pecado, que está perdido no mundo. Mas tudo que você precisa é se entregar para ele, tudo que você precisa é estar perto dele, que quanto mais perto você estiver de Jesus, mais transformado você vai ser, mais a imagem do Filho de Deus você vai refletir. E você vai ser só como um espelho, que reflete a imagem do Senhor, como diz a música, né, do Anderson Freire, né, porque de fato essa é uma realidade. Quanto mais perto de Jesus, mais marcados nós seremos pela fé. Né, como o texto que o pastor Felipe está colocando aqui, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. Né, nós precisamos entregar para ele o que ele vai fazer. Ele nos justifica, ele nos restaura. Você não vai estar perfeito para vir para Jesus. Na verdade, você vem imperfeito mesmo, vem doente, vem sujo, vem moribundo. É assim que todos nós chegamos. E quando nós chegamos à presença dele, é como o filho pródigo que volta para a casa do pai, e ele nos abraça,
Ele nos acolhe, Ele coloca um anel no nosso dedo, Ele coloca uma roupa nova, Ele coloca sandália nos nossos pés, diz assim, vai, vou fazer uma festa para você, vou glorificar junto com a sua família, e mais do que isso, vamos chamar os amigos, vamos chamar todo mundo, vamos fazer uma grande festa, porque você foi resgatado, você voltou para a casa do Pai. Isso é graça. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho da Graça é muito além do que muitas vezes nós temos vivido como cristãos. Nós somos o pior carrasco. Às vezes nem Jesus está nos criticando tanto igual a gente está se criticando. Então, a gente precisa só se render para Ele, que Ele vai mudar a nossa vida e vai nos justificar. Mas e se nós tivermos fé, se nós cremos no que Ele fez? Amém? Amém. Isso mesmo, pastor Leandro. O que a gente precisa entender é que Deus está sempre conosco em todo o tempo, né? E que Ele é galardoador, né? Daqueles que o buscam. E a nossa compensação é a vida eterna em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer é crer que Ele salvou, que Ele nos purificou, que Ele nos justificou perante tudo aquilo que a gente pensa, às vezes, ao nosso respeito mesmo, né? E esse Deus, pastor, que se tornou carne, que habitou entre nós, que morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou, é o mesmo que continua hoje agindo na nossa vida. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Por que a gente não vive isso de forma abundante? Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado com as coisas desse mundo, com aquilo que a gente quer conquistar, com aquilo que a gente quer fazer, que a gente esquece da essência da palavra de Deus, que veio para nos justificar, para nos abençoar. Que a gente precisa, nesse dia, refletir sobre isso, de que nós precisamos, a cada ponto, buscar a Deus, enquanto nós podemos achar. Exatamente. E assim, Pode falar. É interessante porque às vezes não é nem só as coisas do mundo, às vezes a pessoa está na igreja, só que muitas vezes ela está tentando se aproximar de Deus da maneira errada. Ela tenta obedecer a palavra para poder merecer alguma coisa de Deus. Não é assim, a gente é imerecido. Não há nada que a gente possa fazer para merecer, né? Então é só se aproximar dele. E ele vai nos mudando, né? Pode continuar. Amém, é isso mesmo. Então, para a gente encerrar, pastor, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, de um dos textos que mais a gente lê e que a gente memoriza, acho que é um dos primeiros textos que a gente memoriza, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, quando a gente olha nesse ponto que você colocou aí, dessa graça, desse favor imerecido, a gente olha para esse Cristo que morreu, derramou o seu sangue, mas ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E vida enquanto e abundante, né? E nós vamos estar orando mais uma vez, pastor, e nesse momento eu queria que nós estivéssemos orando, que o pastor estivesse orando pela a Clotilde. Ela pediu aí por ela e pelos filhos, e vamos orar. Se alguém mais quiser colocar o pedido que você está desejando aí no seu coração, pode colocar que nós vamos estar intercedendo agora por você. Quero agradecer desde já sua presença aqui conosco. Nós sabemos que a obra não é minha, não é do pastor Leandro, não é do pastor Felipe, nem do pastor Jorge. A obra é do Senhor. E Ele usa aquele que Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer conforme a vontade dEle. O que nós precisamos é nos dispor para fazer a obra do Senhor, né? E sabendo que é Ele que merece toda a honra e toda a glória nos céus e na terra. Aleluia. Eu agradeço a Deus, pastor Leandro, pela sua vida, né? Antes de você ser meu filho, você é do Senhor, né? E eu creio que desde
do início, Deus teve promessa na tua vida e Ele vai continuar agindo de acordo com a vontade dEle, naquilo que Ele designou para a tua vida e da tua família. Aí, você pode orar aí pelo pedido da Clotilde, ninguém mais colocou, tá bom? Tá bom, amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, quero colocar a gente na tua presença, meu Pai, a vida da Clotilde, Senhor Deus, que pediu oração por ela, pelos filhos dela, Senhor Deus, pelas filhas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá, meu Pai, aonde ela está agora, meu Deus, ministrando o coração dela, meu Pai, em nome de Jesus, cada dia ela tenha revelação, meu Pai, que o Senhor derrame sobre ela espírito de sabedoria constante, Senhor Deus, para que ela possa entender, meu Pai, a tua palavra e tudo que o Senhor, meu Deus, sonhou para a vida dela, para a família dela, Senhor Deus. Meu Pai, eu não sei o que eles podem estar enfrentando agora, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja curando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra a tua vontade e o teu querer na vida dela, meu Pai, e todos os sonhos e planos que o Senhor tem, meu Deus, para eles, se realizem em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, com a Igreja Metodista em São Luís, meu Pai, com os nossos irmãos e irmãs que estão conectadas conosco aqui, meu Pai, de várias partes, meu Pai, que podem estar aqui. Quero te louvar pela vida de cada um. O Senhor, meu Pai, encha eles a sua presença e que eles possam ter revelação, que eles são justificados em Ti, santificados em Ti, e que tudo que nós precisamos é o Senhor, porque tem tudo a ver contigo, não tem nada a ver conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bora mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, partilhando esse momento de culto da Tua palavra. Obrigado por cada vida que esteve conosco. Nesse momento eu quero colocar todos os nossos bispos e bispas, nossos pastores e pastoras, todos os líderes, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cuidando desse momento, ó Deus, que nós sabemos que não é fácil, ó Deus, que nós estamos vivendo nesse mundo, que o Senhor esteja cuidando de cada nação, Deus curando cada nação, trazendo, ó Deus, o refrigério, ó Deus, nesse momento de tanta tristeza, angústia mundial, que o Senhor esteja restaurando os lares, tirando todo o espírito de ansiedade, toda tristeza, toda angústia, toda inquietação e trazendo a paz. Como o pastor Leandro disse, a paz que está em Jesus esteja reinando em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que cada lar encontre essa paz, encontre essa alegria que só no Senhor nós temos. E a palavra diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Nesse momento, nós agradecemos por cada pessoa, por cada família e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, pode dar a bênção para nós? Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode dar suas considerações finais aí. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui, né, podendo compartilhar a palavra, pela vida da minha mãe, que me fez esse convite, né, e em nome de Jesus, né, eu quero dizer que eu estou muito grato ao Senhor e à igreja em São Luís, né, que possa cada dia, né, incendiar a presença do Senhor e que ela se prepare, que essa igreja se prepare, que o melhor de Deus ainda está por vir na vida dessa igreja. Milhares de pessoas serão alcançando essa cidade em nome de Jesus. Essa igreja será referência para a vida de muitas pessoas e muitos que estão perdidos serão alcançados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. O Senhor abençoe tua vida, teu ministério aí em Altamira, no Pará, que o Senhor acrescente muitas vidas, né, que a igreja caia na graça do povo,
na graça de Deus, né? Que o Senhor esteja acrescentando cada dia mais pessoas aí nesse ministério. Muito obrigada a todos que nos ouviram, que participaram conosco, que a bênção do Senhor se derrame sobre cada um e cada uma, em nome de Jesus. Uma boa noite para todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Boa noite, pastor. A paz. Boa noite. Tchau.